Nós estamos na série de mensagens Ser Comunidade, um jeito possível, é a última mensagem da série. E nós conversamos durante um tempo sobre um jeito de ser igreja, um jeito possível de ser igreja, em tempos onde é tão difícil falar de igreja, porque a igreja se desconfigurou. A igreja hoje é sinônimo de enriquecimento, de curandeirismo, de usurpação da fé alheia, mas não deveria ser assim, mas tem sido, infelizmente. Então nós queremos resgatar essa boa perspectiva da igreja, essa boa perspectiva da comunhão, a boa perspectiva do que Jesus ensinou e disse para a gente fazer como seguidor dele. Na primeira parte nós trabalhamos a importância de estarmos juntos, de nos encontrarmos, de termos o nosso local de celebração não como lugar sagrado, não como templo sagrado, não como programação sagrada, mas porque o sagrado é a comunhão, o sagrado é o ajuntamento, o sagrado é o outro que senta do meu lado. Então nós nos ajuntamos para fortalecer os nossos laços e sermos edificados pelo Espírito. Quem conduz a igreja foi Jesus quem disse isso, né? E na segunda parte, a parte final, nós temos conversado que essa igreja que se reúne, essa igreja que se ajunta, ela precisa se parecer com alguém. Ela precisa ter a semelhança de alguém, e a semelhança é o Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então nós temos falado algumas coisas de como ser igreja, um jeito possível, se parecendo com Jesus, olhando para Jesus, sendo como Jesus sempre quis que a gente fosse. E dentro disso, eu penso uma questão muito interessante, que é uma igreja que aponta para o céu, mas ela não aponta para o céu como as construções das igrejas antigas na perspectiva da religião. É por isso que você vê as construções mais antigas de igreja, ela é uma flecha para o alto, não é? Para quê? Para que todo mundo que chegasse olhasse para o alto. E era sempre grande e muito alto, para que a pessoa sempre se lembrasse de que Deus é muito grande e de que Deus está sobre tudo e sobre todos. Só que Deus não escolheu os templos para habitar, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não escolheu os templos que nós podemos construir. Ele escolheu a nossa carne, Ele escolheu a nossa casa. E a nossa casa somos nós mesmos, e é em nós que Ele habita. Então, precisamos ser nós, esses agentes que apontam para o céu, mas não um céu distante. É um céu que, assim como Jesus nos ensinou a orar, esse céu que já está aqui. Porque foi Jesus que disse que venha a nós o teu reino, e que seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Então o reino já está aqui. O reino é aqui, e a igreja é a portadora dessa mensagem que aponta para o alto, mas um alto que não é no locus físico, um alto que é de um reino de justiça e equidade. O Pedro acabou de ler aqui, a Angélica acabou de dizer na abertura sobre como nós podemos ser cristãos, escutando o outro, sendo a esperança para o outro. Pedro acabou de ler aqui Paulo escrevendo aos Romanos: ajudem o próximo, sejam hospitaleiros, escolham a causa dos que sofrem para que sejam a causa de vocês. E com essas coisas nós vamos nos parecendo com Jesus de Nazaré, e nós vamos sinalizando um céu. Então nós vamos cumprindo o propósito de ser igreja de Jesus mesmo. Então, dentro disso, na semana passada nós conversamos sobre um reino divergente, ou seja, as nossas expectativas do reino de Deus não são as expectativas saciadas em Jesus de Nazaré, não são, porque muitas vezes as nossas expectativas são de um reino que vai nos dar o jeito certo, a fé certa, e que vai nos dizer: está vendo, o nosso jeito de acreditar estava certo, porque essa era a expectativa dos judeus, não era? Nós vimos isso, João Batista esperava isso lá na prisão, e os cristãos hoje se encontram do mesmo jeito. A fé certa é qual? É a nossa. O jeito certo de crer qual? É o nosso.
expectativa errada, jeito errado. Porque em Deus, irmãos, não há jeito certo. Ou é de coração, ou é em espírito e em verdade, ou não é. Jeito, regras, fórmulas, padrões, não existem em Jesus. E aí, nós lemos o Evangelho de Lucas, começando lá no capítulo 6, quando Jesus faz o Sermão do Monte, dizendo os ais e as bem-aventuranças, e nós percorremos todo o capítulo 7, nós vimos a história dele com João Batista, e hoje nós chegamos diante da confissão de Pedro. Hoje nós chegamos diante da confissão do apóstolo Pedro, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. E diante dessa confissão, nós vamos refletir essa noite. Ele é o Cristo. Caio Fábio vai dizer que Deus não existe. Deus é. Porque tudo que existe foi criado, tudo que existe pode ser definido, tudo que existe pode ser mensurado, tudo que existe pode ser relativizado. Deus não existe, Deus é. O profeta quis perguntar para Deus: Deus, como é que é o Senhor? Como é que eu digo para o pessoal que você existe? Aí Deus diz assim: olha, não diga que eu existo, apenas diga que eu sou. Ah, tá bom, vou chegar lá e vou dizer o quê? Não, diz que o eu sou disse que... porque eu não me defino, eu não caibo, eu não me limito, eu não me dogmatizo, eu sou grande demais para vocês. Só que aí em Jesus nós temos uma expressão, e é a expressão de Pedro: tu és o Cristo. Só que essa expressão, ela nos convida como igreja a apontar para o alto, mas não apontar para o alto dizendo que nós temos a fé certa. Não apontar para o alto para dizer que a nossa fé é certa e o resto que se exploda. Nós vamos dizer que Ele é o Cristo, nós vamos aprender o que essa colocação tem a ver com o Evangelho de Jesus. E o que nós podemos desfrutar disso como igreja de Jesus, e o que nós devemos fazer com isso como igreja de Jesus. Evangelho de Lucas, no capítulo 9, nós vamos ler a partir do verso 18. E o Evangelho, ele é maravilhoso. O Evangelho é maravilhoso e vocês vão perceber como que Deus não se define, Deus não cabe em nenhuma visão, porque o Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no verso 18, ele também se encontra o mesmo contexto lá em Mateus, capítulo 16, e em Marcos, no capítulo 8. Só que tanto Mateus quanto Marcos começam de maneira diferente. Por quê? Porque Lucas vai dizer assim, Jesus estava orando. Mateus e Marcos diz não, diz que ele estava andando pelo caminho. Quem está certo? João nem comenta isso. Lucas diz assim, que Jesus estava orando. E quando ele estava orando, ele teve uma pergunta dentro de si. E ele perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Versículo 19, eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias. Marcos e Mateus ainda vai citar Jeremias, mas Lucas não cita. Ainda dizem que é um dos profetas do passado que ressuscitou. E Jesus faz a pergunta fatídica: e vocês, quem dizem? O que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. O Cristo de Deus. Tanto Mateus quanto Marcos vai daí elaborar um texto muito conhecido. Olha, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito que testificou e tal. E só que Lucas juntou tudo isso e Lucas continuou dizendo:
Jesus advertiu severamente que não contassem isso a ninguém e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado por quem? Pelos pecadores? Seja rejeitado por quem? Pelas prostitutas? Seja rejeitado por quem? Pelos pobres? É necessário que ele seja rejeitado por quem? Por quem Jesus vai ser rejeitado? Pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite ao terceiro dia. A expectativa do Cristo Salvador continua sendo frustrada, porque os judeus esperavam um Salvador, esperassem o Deus que viria pujante no cavalo branco, destronaria o imperador, mandaria embora o Império Romano e desse o poder político aos judeus. E após Pedro fazer a revelação, porque Cristo é um título, não é um nome, Cristo é um título. Cristo é uma condição de Messias, Cristo é uma condição daquele que salva. Quando Pedro testifica isso, Jesus emenda uma parada muito forte que os caras não entenderam. Esse aí, o Cristo, Pedro, que o Espírito Santo te revelou, vai sofrer na mão dos religiosos, vai sofrer na mão dos políticos, vai sofrer na mão do povo, vai ser torturado, morto, crucificado, envergonhado. Vocês podem imaginar isso na cabeça dessa galera ouvindo? Mas como assim? Então a perspectiva do reino divergente ainda continua. A perspectiva do reino divergente ainda continua. E o Messias, ele é apresentado como aquele que sofre, aquele que padece. O nosso Deus, irmãos e irmãs, é o Deus que morre, é o Deus que sangra. Não é um Deus que mata, não é um Deus que pede sacrifício, não é um Deus na cruz, envergonhado, questionado por um ladrão à sua volta. Ele não é o Deus que diz assim: você está me tirando? Porque o ladrão ao lado dele diz assim: ei, você não é o Cristo? Tu não és? Tu não é o Cristo? Olha o que está escrito nessa placa em cima da sua cabeça: Rei dos Judeus. Tira você e eu daqui, tira a gente daqui. E Jesus não olha em nenhum momento para ele dizer assim: vai te lascar, rapaz. Você merecia estar aí. Você é um ladrão, pilantra, vagabundo, sem vergonha. Merecia estar agora, eu não. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Porque o nosso Deus não mata. O nosso Deus, ele não se alegra com a morte de ninguém. O nosso Deus, esse Deus que não cabe no nosso entendimento, esse Deus que não cabe dentro do nosso cosmos, esse Deus que não cabe dentro dos 66 livros da nossa Bíblia, esse Deus indescritível, inescrutável, esse Deus grandioso, poderoso, Criador dos céus e da terra, e que o cosmos cabe na palma de suas mãos. Esse Deus se tabernaculou em Jesus e em nenhum momento pisa sobre ninguém, em nenhum momento sobrepõe a sua vontade sobre ninguém, em nenhum momento humilha ninguém, em nenhum momento celebra a morte de ninguém, em nenhuma circunstância. O Cristo, aquele que ele morre, e os discípulos, ao ouvirem essa mensagem, não entenderam nada. Eles não entenderam nada. E vocês querem que eu diga por que eles não entenderam nada? Porque se você continuar lendo aí, nós não vamos ler não, mas depois você lê na sua casa, ó, versículo 23 diz assim, ó, se alguém quiser me acompanhar, então ele está falando assim, ó, se você quiser me seguir, então ele está dizendo assim, se você quiser ser cristão, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, porque o exemplo é o Cristo, então negue-se a si mesmo. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Ele vai começar a falar dessas coisas, mas olha só como esses caras não entenderam nada, porque já é histórico, a igreja de Jesus não entendeu o que ele fala. É histórico, está posto. Olha aí o versículo 46, do capítulo 9, diz assim, ó, começou uma discussão entre os discípulos. Qual era a discussão? Quem era o maior no reino dos céus? Olha o porquê que os caras estavam tretando.
após ouvir da boca de Jesus que o Messias, o rei, haveria de ser morto. E quem quisesse desfrutar desse reinado deveria também seguir esse caminho. Quem quisesse pertencer a esse reino deveria encontrar esse caminho. Mas os caras não entenderam nada. E os caras começaram: qual deles seria o maior? Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então lhes disse: quem recebe essa criança em meu nome está recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for menor, este será o maior. E aí, olha o que João faz: mestre, vimos um homem expulsando demônio no seu nome, e nós o repreendemos. Por quê? Porque nós temos a fé certa, somente nós temos o Senhor. E Jesus fala assim: João, ô João, que vergonha alheia, João. Ô João, não faz isso, João. Não faz isso, João. Espera aí, pessoal, só. Às vezes, Ricardo, às vezes é aqui, né? Uma Paranauê aqui, né? João, quem mandou você repreender aqueles que não se parecem nem andam com a gente? João, quem mandou você subir no carro de som, de marcha para Jesus e criticar a religião alheia? Quem mandou, João? Senhor João Fernandinho. Quem pediu, em nome de quem você faz isso, Senhor João Fernandinho? Não para a glória de Deus o escambau, Fernandinho, ou João, perdão. João. Porque eu não repreendo, João. Eu não vim para apresentar a fé certa, João. Eu vim para dizer que eu sou Cristo, e todo aquele que quiser me seguir, João, deve negar a si mesmo, João. Deve morrer para suas vontades, João. E não ficar preocupado com a fé do outro, João. E quem está certo e quem está errado, João. Aquele que quiser me seguir deve amar, João. E pelo amor serão conhecidos os meus discípulos, João. E me parece que depois de 60 anos, João, ao escrever o seu evangelho, ele compreendeu. Só que precisou Jesus morrer, ressuscitar, João padecer, os discípulos padecerem, para João começar a escrever que Deus é amor, que o amor de Deus cobre a multidão de pecados, que se amarmos uns aos outros, saberão que somos os discípulos dele. Precisou João passar por um processo. Precisou João passar por um processo. Porque quando nós anunciamos que Jesus é o Cristo, nós não estamos falando de uma fé certa, e Jesus não está mandando a gente dizer quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem é certo, quem é errado. Jesus está pedindo para a gente tomar uma postura. E qual é a postura? Sinalizar o reino de Deus como uma flecha aponta para o alto. Sinalizar o reino de Deus como que todo mundo que nos vê seja levado a olhar para o alto e dar graças a Deus pela nossa vida. Então, quando nós dizemos que Jesus é o Cristo, como o apóstolo Pedro disse, nós estamos dizendo uma mensagem, e não é a mensagem da fé certa, mas é a mensagem de um nome que é glorificado através da vida da igreja. E que vida da igreja? A vida dos versículos que vem abaixo ao texto que a gente leu, em Lucas capítulo 9. A igreja que está disposta a morrer, a igreja que está disposta a negar a própria vida, a igreja que está disposta a pagar um preço, a igreja que está disposta a não julgar, a igreja que está disposta a acolher, a igreja que está disposta a abraçar. É isso que Jesus está falando quando ele diz que ele é o Cristo e nele está embutido o título de Salvador e Messias do mundo. Ele está dizendo que ele não quer requisitos para que alguém seja salvo. Ele não estabelece um padrão ético e moral para que alguém seja salvo. Ele salvou a humanidade e cabe a nós anunciarmos essa mensagem de salvação para que todo aquele que ouvir o nome de Jesus seja salvo.
Eu vou dar um exemplo dentro do texto, rapidinho. Vocês perceberam que os discípulos disseram assim, ó: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que é João Batista, que acabaram de morrer. Algumas correntes dentro do judaísmo acreditavam na reencarnação, acreditavam que o espírito pairava ali depois de mortos e depois reencarnava. O que Jesus falou sobre essa parada de reencarnação quando os discípulos disseram isso? Eu não tenho dúvida que se fosse a igreja hoje, estaria mais preocupada em combater o kardecismo do que prestar atenção no que Jesus está ensinando no contexto mais profundo do Evangelho e do Reino de Deus. Não porque esse negócio de reencarnação é coisa do diabo, que não sei o que lá, que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Irmão, Jesus pediu para a gente não perder tempo com coisa que não era para se discutir. Pastor, o senhor está dizendo que todas as religiões é certo, então que o kardecismo é certo? Eu não estou falando isso, eu não quero perder tempo. Eu só estou dando um exemplo de como a gente às vezes perde o foco daquele que é o Cristo e das perguntas certas e verdadeiras para responder coisas que a gente não precisava responder. Porque Jesus fez a pergunta certa. Ao ver que os caras estavam dizendo que Jesus era um monte de coisa, Jesus perguntou assim: não, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? É importante também dizer que Jesus não estava com crise de identidade aqui, tá ok? Jesus não estava com autoestima baixa, Jesus não estava com psicológico abalado, não. Porque que ele era Deus, então ele sabia de tudo, o que as pessoas estavam pensando, tal. E Jesus faz aqui um processo muito comum entre os rabinos, que é reforço através de perguntas para que as pessoas afirmassem algo que criam. Então Jesus ele usa uma técnica de perguntas e respostas. O que dizem que eu sou? Dizem que é isso, mas e vocês? O que dizem? Para que os discípulos confessassem, elaborassem e construíssem. Então não é uma crise identitária de Jesus, o que é um processo pedagógico. E o processo pedagógico leva Pedro a dizer: tu és o Cristo. Dentro desse contexto todo, eu precisava dar todo esse contexto para dizer que nós não falamos da fé certa, que nós não falamos do jeito certo de crer, nós estamos falando que é um jeito possível de ser igreja se nós ouvirmos a voz de Jesus e fizermos as perguntas certas e respondermos as perguntas certas que precisam ser respondidas, nós começamos a discernir um caminho de apontamento para o céu. Quando Jesus disse que era necessário ele morrer e padecer, era porque eu e você, a igreja dele se encontrava perdida. E a Bíblia ela traz 3 metáforas que eu quero usar aqui essa noite, para mim, para você, para a nossa vida, de como a gente se encontra perdido, como igreja, como gente. A primeira delas é o deserto. Uma das metáforas que a Bíblia usa para alguém perdido é alguém no deserto. É alguém que se encontra no deserto, é alguém propício à morte iminente. A morte é iminente. A qualquer momento a pessoa pode vir a falecer. Quem está no deserto normalmente está perdido. Se não tem um bom guia, se não sabe qual guia contrata, você sabe que no deserto existem guias. E quando você vai atravessar o deserto, se você contrata um guia errado, ele te conduz para um caminho de morte, para roubar o seu camelo, para roubar o seu dinheiro e te deixa para morrer no meio do deserto. Ninguém nunca mais vai ver você. Então, o deserto, ele é um lugar que a gente precisa
de alguém que nos conduza. O deserto é o lugar onde nós temos muita sede, o deserto é o lugar onde nós temos a necessidade de ser guiados, o deserto é o lugar onde nós nos encontramos muitas vezes sozinhos. Então Jesus na cruz, quando ele diz o Cristo, ele está dizendo o seguinte: vocês estão no deserto, vocês são como terra seca, vocês são como viajantes perdidos, vocês estão como pessoas sem condução nenhuma, vocês estão à mercê da morte, vocês vão morrer, se vocês não forem encontrados pelo Cristo, que conduz vocês por um caminho de vida, e que vão colocar vocês diante da fonte da água viva, como uma mulher samaritana encontrou a fonte de água viva no Evangelho de João, no capítulo 4, vocês vão morrer. Então quando Pedro diz, tu és o Cristo, e quando Cristo diz, é necessário que ele morra, ele está dizendo, porque a morte do Cristo é necessária para que vocês saiam do deserto. A morte do Cristo, quando nós dizemos o Cristo é para que todo deserto seja dissipado da sua vida, e através da sua vida a outros que estão no deserto. Então quando nós dizemos que somos o Cristo, o apontamento para o alto é dizer para as pessoas que estão com sede, para as pessoas que estão morrendo solitárias, para as pessoas que estão angustiadas na solidão do deserto, da imensidão, do que não pode mais fazer nada. O Cristo, Ele é a água da vida. Cristo é a fonte de água viva, que brota e não se esgota, e quem bebe dessa fonte nunca mais tem sede. O apontamento para o alto, um jeito possível de ser igreja, é anunciar que Jesus é o Cristo. E quando nós anunciamos o Cristo, nós estamos dizendo, as águas chegaram para todo aquele que tem sede. E é bonito que Jesus, no Sermão do Monte, no Evangelho de Lucas, no próprio capítulo 6, bem-aventurados são vocês que têm fome e sede. Sede do quê? Sede do quê? Sede do quê? Justiça. Bem-aventurados são vocês que não se conformam com a injustiça. Quando nós dizemos o Cristo, é o Cristo que sacia a nossa sede, porque o que Cristo oferece, Ele é a água da vida. Nós estamos dizendo que as águas que matam a sede da injustiça chegaram. Por isso, onde está a igreja de Jesus, não há uma conformidade com a injustiça. Por isso, uma igreja que não se compadece de injustiças, seja ela qual for, ela pode fazer o culto mais bonito, ela pode ter a mensagem mais teológica, ela pode ser a igreja mais acolhedora, ela pode ser a igreja mais bonita, mas se ela não tem uma mensagem que leva as águas de justiça, se ela não tem uma mensagem que leva as águas do Cristo, que sacia toda a sede de justiça, ela não está cumprindo o seu papel. Por isso, assim como Ele sacia a sua sede, assim como Ele te tira do seu deserto e mata a sua sede, Ele quer matar a sede através da sua vida como igreja. Quando a gente aponta para o alto dizendo Cristo, toda injustiça deve ser denunciada, toda injustiça deve ser inconformada para a igreja. A segunda metáfora é a metáfora da escuridão. O Evangelho de João diz, no capítulo 6, no versículo 48, que Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Quando nós dizemos, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, nós estamos dizendo, Tu és a luz do mundo. Por quê? Porque eu e você estávamos numa escuridão, nós não sabíamos para onde íamos. Porque nós não conseguíamos ver o caminho que a gente estava, sim ou não? Nós estávamos perdidos, nós estávamos sem rumo, mas Cristo nos estendeu a mão e a luz iluminou, e a luz iluminando o nosso caminho, nós fomos encontrados por ela, nós fomos direcionados por ela.
E essa luz que nos iluminou é a luz do Cristo. E ela precisa ser refletida através das nossas vidas. Ele é a luz do mundo. Quando nós dizemos Ele é o Cristo, nós estamos dizendo Ele é a luz do mundo. Então nós não nos conformamos com a escuridão. Sabe por quê? É na escuridão que as mulheres apanham em casa, sofrem em casa e ninguém fica sabendo. Sabe por quê? Porque a luz do Evangelho está apagada. É na escuridão que crianças, meninos e meninas são abusadas. E todo mundo abafa o caso para não dar escândalo. Isso é escuridão. Escuridão é onde as coisas acontecem e ninguém vê. Então tem gente morrendo, tem gente padecendo, tem gente sofrendo, só que ninguém está vendo. Por quê? Porque não tem luz. Quando a luz chega, ela é colocada no alto, não é? Para iluminar todos os cantos. E nós começamos a ver a sujeira. Nós começamos a ver o que está acontecendo. E aí, quando nós vemos o que está acontecendo, nós começamos a sentir o que Jesus sentiria se estivesse no nosso lugar. Aquela prostituta que foi pega em adultério, foi trazida perante Jesus e todo o povo judeu, a Bíblia diz que Jesus teve compaixão dela mediante a luz que foi colocada sobre ela. Só que aí Jesus iluminou com uma luz diferente, a luz do Evangelho. Ele teve misericórdia. Então a luz quando ilumina é para que a gente tenha misericórdia. Eu sigo uma moça no Instagram, eu não vou lembrar o nome dela agora. Eu estava comentando com alguém ontem, ela foi estuprada numa cidade chamada Jurerê Internacional, em Santa Catarina. Ela estava numa festa e ela foi dopada, e ela era virgem. Ela foi estuprada, e ela foi estuprada por um homem muito rico, muito poderoso. E todos os seguranças da festa trabalharam para esse abuso. Todas as câmeras de segurança foram desligadas até o lugar do abatedouro. E ela está movendo fios e rios para tentar provar esse abuso. E aí eu comentava com alguém, eu mostrei o Instagram, eu falei, olha aqui a moça que foi estuprada. Aí a pessoa olhou e falou assim, mas também com uma roupa dessa? Aí eu falei assim, essa é a igreja. Essa é a igreja de Jesus. Do Jesus com J minúsculo. Do Jesus da religião. Porque diante da vítima, diante da vítima abusada, eu sou incapaz de me compadecer da dor, do sofrimento, e eu ainda acabo a culpando. Como diz Isaías, o dia que vocês pararem de culpar as vítimas e tomar o lado de quem sofre, quem sabe eu vou passar a ouvir o grito e a oração de vocês. O dia que vocês pararem de culpar a vítima. Como diz o profeta Jeremias, quando eu grito estupro, me chamam de louco. Quando eu denuncio os abusos, eles querem me matar, diz o profeta Jeremias. Por isso eu não quero mais falar. Mas se eu não quero falar, meus ossos tremem dentro de mim. E eu não posso me conformar com a injustiça e com os abusos. Então eu vou denunciar. Então, Senhor, segura essa bronca. É a minha tradução do profeta Jeremias. Então, quando nós dizemos que somos a luz do mundo, é porque nós vamos colocar a luz em muitas coisas que as pessoas não queriam, que vão dizer assim, para de mexer com isso aí, você vai caçar para a sua cabeça? Por favor, para com isso aí. A luz do mundo é a luz que nos iluminou, é a luz que nos alcançou, é a luz que nos aqueceu, é a luz que iluminou quem a gente era e revelou o nosso pecado. E as águas que nos regaram também nos lavaram.
e agora nós vamos anunciar essas águas que lavam, que purificam, mas nós precisamos das luzes que iluminam, para que a pessoa também veja a sujeira, a pessoa seja encontrada no seu pecado e ela seja limpa, lavada pelas águas que fluem do trono da graça. Então, quando nós dizemos que tu és o Cristo, nós estamos levando esse tipo de mensagem. Esse é um jeito possível de ser igreja. Esse é um jeito possível de ser igreja. E a terceira metáfora é que Jesus diz que Ele é o pão. Ele é o pão da vida. Quando nós dizemos que Ele é o Cristo, nós estamos dizendo para todos aqueles que têm fome: Jesus é o pão que alimenta. Nós fomos encontrados na nossa fome existencial, na nossa angústia. E quando nós vamos para Jesus, nós somos saciados. Nós encontramos em Jesus a nossa satisfação, sim ou não? Nós encontramos em Jesus o nosso alimento. Nós encontramos em Jesus o nosso sustento. E eu quero dizer isso para você de novo essa noite: Jesus é o teu alimento. Quem sabe você tem sofrido crises e sentido uma fome de existir, uma fome de ser. Eu convido você a receber o pão da vida sobre você, dentro de você, e comer desse pão. E comer desse pão. E ao comer desse pão nós somos saciados. E a Bíblia diz que quando nós somos saciados, nós não podemos nos conformar com a nossa saciabilidade, senão irmos em direção a quem ainda tem fome. E aqui a fome entra nos dois aspectos, existencial e material. Nós não podemos nos conformar com a fome. Nós não podemos nos conformar com pessoas em crise. E nós sabendo que o pão da vida está aí, nós não fazemos nada. Por isso, quando nós dizemos que Jesus é o Cristo, nós estamos falando do jeito possível de ser igreja, apontando para Jesus e dizendo: irmão, você não precisa mais sentir fome, porque eu estou aqui. E não no sentido egoísta, idolátrico, mas no sentido de instrumento de Deus para o outro. E esse sustento nos coloca em movimento, porque agora nós temos energia o suficiente para se mexer, porque a gente já não está mais como quem tem fome, nós já não estamos mais como quem não se alimenta, agora nós nos alimentamos, então nós nos movimentamos em direção a todo aquele que sofre, que padece. Por quê? Porque nós dizemos: tu és o Cristo, tu és o Cristo. Por isso eu queria concluir. Quando o apóstolo Pedro diz: tu és o Cristo, Mateus e Marcos vão dizer: Filho do Deus vivo. Nós não estamos falando que a nossa igreja prega a fé certa, mas nós estamos falando de pessoas que resolveram seguir os passos de Jesus e que resolveram morrer para si mesmos. Foram encontrados na sua sede, foram encontrados no seu deserto e foram encontrados na sua fome. E por isso agora apontam para o alto, como quem porta a água da vida, como quem porta a luz da vida, como quem porta o pão da vida. Por isso eu digo para você: não há motivos para desespero.
Quem sabe você chegou aqui essa noite angustiado, angustiada, sentindo um vazio, e aquele vazio que você não sabe explicar. Aquele vazio que você diz assim, eu não sei, eu conheço Jesus, eu sei de Jesus, mas eu sinto um vazio, eu me sinto no deserto, eu me sinto perdido, eu tenho fome, eu tenho sede. Eu quero dizer para você essa noite que existe um lugar para que você possa estar. Esse lugar é os braços do nosso Pai, o Cristo, porque o Cristo é o nosso Pai. E lá você encontra o lugar seguro. Lá você encontra aquele que nunca te deixa. E quando você passar pelos mares da vida, você vai achar consolo. Mas isso não vai acabar em você. Desculpa. Isso não vai acabar em você. Isso vai ser um processo que Deus vai fazer na sua vida para que você também aponte para o alto e convide as pessoas a desfrutarem disso que você já viveu. Porque nós não somos um fim, nós somos um meio. Igreja não é fim, igreja é meio. E nesse movimento nós abraçamos. Nesse movimento nós acolhemos. Nesse movimento nós declaramos com as nossas vidas, não com as nossas palavras, não com as nossas doutrinas, não com os nossos cartazes bonitos. Nós declaramos com a nossa forma de viver. Tu és o Cristo. E nós não vamos nos esquecer disso. Como os discípulos, após ouvirem declarar isso, se esqueceram. Precisaram passar por todo um processo, e a Bíblia não esconde esse processo, a Bíblia evidencia. Porque muitas vezes eu e você nos esquecemos. Mas se esquecer disso não é um fim, é um processo. Por isso eu quero te dizer, Ele é. Deus não existe, Ele é. E Ele é o Cristo, que sacia a sua sede, que te tira da escuridão e que te alimenta com o pão da vida. E que em nome de Jesus você leve isso para onde você for. Alimente quem tiver fome, dê água a quem tiver sede e ilumine quem estiver no escuro. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos cantar e orar essa canção. Que seja um momento de entrega, que seja um momento de se jogar, para desfrutar, para ter, para passar, para repassar, para evidenciar. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda e guarda. Em teus braços
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda e guarda em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda e guarda em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. De maneira muito simples, eu gostaria de convidar você que tem tido fome, você que às vezes tem se sentido no escuro, você que tem sentido sede e tem visto a necessidade de muita gente, só que a gente não pode dar aquilo que não tem, não é? Eu gostaria de convidar você de maneira muito simples a sair do seu lugar. Nós vamos orar juntos aqui. Eu queria orar por sua vida. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Eu não sei se as coisas vão se resolver. Eu não sei se você vai sair daqui melhor. Eu não sei. Eu só sei que nós podemos orar. Nós podemos pedir. Nós podemos clamar. Nós podemos fazer isso, não podemos? O Senhor Jesus diz: orem, busquem, batam, peçam. Então você pode sair do seu lugar. Eu quero orar. Nós vamos orar juntos aqui na frente. Pode vir. Isso. Pode vir aqui.
vida às vezes não é fácil, né? Nós nos pegamos diante de circunstâncias e situações que a gente fala: Senhor, é o deserto. Às vezes parece que nós vamos morrer. É a sede. E às vezes a gente se sente tão fraco para lidar com as dificuldades da vida. É a fome. Mas nessa noite nós dizemos e aprendemos que Ele é o Cristo, o pão vivo que desce do céu, a água da vida, fonte viva que nunca se acaba, a luz do mundo que nos tira de toda a escuridão. Senhor, aqui estão os meus irmãos e minhas irmãs. Nós estamos aqui diante do Senhor. Todos nós com as nossas dificuldades, com as nossas secas, com as nossas fomes, com as nossas escuridão. E nós vemos muitas pessoas ao nosso redor com fome, com sede, na escuridão, Senhor. Por isso, por misericórdia e graça, toca nas nossas vidas, toca na vida do meu irmão e da minha irmã aqui essa noite. Na onde dói, na onde tem angústia, na onde tem a falta de paz, na onde tem a tristeza, na onde tem o vazio, na onde tem o não saber para onde ir. Vem, Senhor, pois Tu és o Kyrios, Tu és o Senhor, Tu és o Cristo vivo, o Senhor da igreja. E nós clamamos a Ti, porque não temos a quem clamar. Nós só temos o Senhor e reconhecemos que somente o Senhor é o nosso Deus e nosso Salvador. Vem sobre nós, com Teu Santo Espírito, com misericórdia e graça. Enche com a água da vida, alimenta com o pão da vida, com a luz do Evangelho, cada um deles aqui essa noite. E que eles transbordem isso na onde eles estiverem, para quem precisar. Use a vida deles, use a vida da Tua igreja, para que semeie a paz, a esperança, o acolhimento, os relacionamentos, os abraços, os afetos. Vem de encontro a cada um, Senhor. Eu os apresento diante do Senhor, pelo poderoso nome de Jesus de Nazaré. Eis aqui a Tua igreja, eis aqui cada um dos meus irmãos e irmãs. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe, que o Senhor os console com misericórdia e graça, que encontrem o que tanto pedem e buscam. Amém. Amém.